Todo mundo já foi para um show esperando se divertir, se emocionar, cantar junto, confraternizar, enfim. Mas e quando tudo vira um caos? Hoje vamos falar sobre shows que deram errado, quando tudo saiu fora de controle e infelizmente ficaram marcados não pelo lado musical e sim por tragédias. Fala, meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um Entre Acordes Podcast. E antes de mais nada, quero pedir para que vocês se inscrevam por aqui para receberem novos episódios e também sigam o nosso Instagram, @entreacordes.blog. Pessoal, hoje vamos falar sobre shows que deram errado. E como é que vai funcionar isso? Como vai ser a dinâmica, pessoal? Aqui eu separei para vocês 5 apresentações onde infelizmente ficaram marcadas por questões extramusicais e não pelo show em si, pela apresentação da banda. Então aqui, pessoal, não vamos confundir com o cara estava desafinado, teve problema no som. Não. Aqui, até pela curiosidade, é engraçado a gente ver que muitos desses shows aqui, ou quase todos, acho que todos, a banda estava bem demais, praticamente no seu auge, ou durante ali parte do seu auge musical. Então, realmente a ideia aqui é a gente trazer fatos que aconteceram durante o show, a apresentação, com a plateia, com a estrutura, com a organização, que deram totalmente errado, e aqui é errado mesmo, vocês vão entender um pouco melhor na lista. Vamos começar por Rolling Stones, lá nos anos 60, já deu muito problema, estou falando do festival super conhecido Altamont Free Concert, nada mais nada menos que uma ideia dos Rolling Stones em replicar a onda que foi o Woodstock naquele mesmo ano de 69. Para quem não sabe, o Woodstock foi o primeiro grande festival de música feito na história do rock. Teve outros ali, mas da dimensão do Woodstock, ele foi o primeiro. E os Stones decidiram fazer um festival gratuito ali, organizado por eles mesmos, para tentar replicar isso na costa oeste dos Estados Unidos. E, infelizmente, deu muitíssimo errado. Os Stones até enfrentavam um bom momento musical, eles estavam ali lançando Let It Bleed, né, em 69, então estava tendo aquela mudança sonora deles ali para ser um pouco mais do rock dos anos 70, né, que ajudou a formalizar o rock dos anos 70, e eles fizeram esse festival, e eles tiveram a péssima ideia de chamar os Hells Angels, que era uma gangue de motoqueiros, lá, enfim, bem selvagens, digamos assim, nada convencionais, para cobrirem o evento em termos de organização e segurança. Então acho que foi um tiro no pé total, porque não tinha padrão nenhum de segurança, né? Então eles meio que puniam as pessoas da maneira que achavam que deveriam, ou controlavam e, enfim, resolviam os problemas da plateia ali, das confusões da maneira que achavam que deveria ser certo, então com violência, como a gente vê documentado em vídeo. Então isso está até muito presente, recomendo para vocês o documentário Gimme Shelter, um grande documentário sobre esse show que deixou uma mancha nos Stones, né? A gente vê que afeta eles até hoje isso, quando a gente vê coisas mais recentes deles comentando sobre, você vê que mexeram com eles de verdade isso. E é engraçado ver assim, né? Curioso ver como é que era diferente a estrutura de show antigamente, né, cara? Você vê isso aqui bem documentado em película, né? Bem filmado. A ideia era ser uma coisa histórica, né? E infelizmente ficou marcado para a história mesmo, só que negativamente. Você vê como é que era diferente o modo de fazer show, né? Ali você vê uma coisa totalmente fora de controle. Procurem depois no YouTube, eu vou ver o que dá pra colocar aqui no canal, porque é difícil o negócio de direito autoral, é muito complexo aqui no YouTube, né? Vou tentar colocar trecho, se der, senão você procure. Under My Thumb, aqui no YouTube, essa versão do Altamont Festival, onde a gente vê exatamente isso. A gente vê ali até o cachorro passando pelo palco, um cara muito louco ali na plateia do lado do Mick Jagger, cara, tem uma coisa perigosa, assim, sabe? Enfim, como é que podia tudo antigamente, digamos assim, né? Tava ali e, infelizmente, nessa música em específico, o Under My Thumb, tivemos um problema que daí sim causou um caos total no show, que foi o assassinato do Meredith Hunter, um jovem ali que estava com uma moça, e gerou uma confusão total ali, uma confusão que ele meio que puxa uma arma, aí vem todo o pessoal ali do Hells Angels, já vai pra cima dele com uma faca, e infelizmente ele falece ali. Acho que tinha 18 anos, cara, um cara realmente muito jovem. Aí daí por diante causou um caos total. Aí começou gritaria, empurra, quebra, os Stones tiveram que ser escoltados e saírem às pressas por helicóptero. Era uma coisa realmente assim de cinema, né, de série.
E infelizmente, cara, infelizmente aconteceu isso e os Hells Angels foram pagos com cerveja. Então, tudo pra dar errado, né, pessoal? É uma falta de, enfim, de senso assim mesmo, né? Sei lá, cara, ou de achava que nada ia dar errado, né? Então, infelizmente aconteceu isso. É um show que ficou marcadíssimo entre os shows que deram errado, talvez seja o mais famoso, eu acho, o que o pessoal mais lembra, assim, negativamente. Mas temos bons registros visuais da época, que você pode procurar no documentário, enfim, vídeos, e musicalmente a banda estava muito bem, mas a música ficou em último plano aqui, porque tivemos coisas muito sérias que aconteceram, mas não tem como deixar de fora aqui dos grandes shows, ou melhor, os shows que mais deram errado na história da música. Vamos agora ao segundo show da nossa lista, Sex Pistols, em San Antonio, Texas, 7/8, é isso mesmo que você tá ouvindo, cara, Texas, você consegue imaginar isso? Eu acho que só de eu falar isso aqui, dá vontade de pular pro próximo show, porque já tá explicado, não tá? Imagina só, cara, uma banda punk inglesa indo pro interior dos Estados Unidos, no Texas, pra fazer um show, cara. Nossa, não tinha como dar certo, e realmente não deu certo. A banda que já era conhecida aí pelo caos no palco, no bom sentido, né, de loucura, de som pesado, de porradaria total, assim, musicalmente, foi lá pro Texas fazer esse som que os americanos acho que não estavam acostumados ou preparados, os caipiras lá, né, não estavam, os cowboys, enfim, não estavam preparados para receber esse tipo de som e atitude deles lá, e cara, não teve jeito. O comportamento provocador da banda ali contra eles, chamando eles não sei o que, mandando para aquele lugar, o pessoal da plateia ali, que não levaram bem, começaram a revidar com latadas, tomate, né, aquela coisa. E o Sid Vicious, o baixista, que já era muito louco, já estava sangrando ali durante o show, ele termina o show com o rosto ensanguentado. Enfim, infelizmente, pouco tempo depois ele já falece de overdose, né? Então já estava num período também bem difícil. Mas assim, foi uma performance quase que kamikaze, cara. Eu acho que não tinha como dar certo isso. Enfim, bizarro assim a história em todo. Imagina isso, você imagina só isso, cara. Um palquinho lá no meio dos cowboys, lá, pessoal de chapéu, aquela palha aqui, né? E o Sex Pistols metendo a mão na guitarra, na bateria, daquele jeito, gritando. Nossa, acho que foi genial ter visto aquilo ao vivo, cara. E muita gente marca esse show também como o fim do punk, né, um fim simbólico, né, que é um gênero que veio muito rápido, acabou muito rápido também. Então, infelizmente, rolou isso. E depois disso veio outros movimentos musicais, a banda implodiu logo depois desse show também. Eu acho que ele não foi o último show, né, acredito eu. Não me lembro dessa informação. Mas com certeza foi um dos últimos ali, que depois tudo terminou. Mas fica o registro, cara. Você imagina só essa bagunça que não foi lá em San Antonio, Texas, em 7/8, cara. Sex Pistols era demais e não tinha mesmo como essa banda durar muito tempo assim, né? Teve até uma volta nos anos 2000 aí, mas daquele jeito que era, não tinha jeito e fica marcado aqui entre os grandes shows que deram errado. Vamos agora falar de The Who, pessoal. Isso mesmo. Lá em 79, tô seguindo aqui a ordem cronológica dos shows, em Cincinnati, exatamente, lá em Ohio, pessoal. The Who se apresentou lá em 3 de dezembro de 79 e foi também uma proposta um pouco mal organizada, né? Bem mal organizada, digamos assim. O público não tinha lugar marcado, era quem chegava, ficava lá, só que teve um problema de controle dos portões ali para liberar o acesso ao pessoal. Juntou ali 18 mil pessoas esperando, né, os atrasos, os horários que não se cumpriam ali, os problemas de organização. Foi então que, para resolver, o pessoal abriu de qualquer jeito os portões, e daí quando abriram esses portões, rolou um pisoteamento ali, uma coisa louca, infelizmente, onde 11 pessoas faleceram, infelizmente, cara, pisoteadas na correria ali, a gente nem vê isso, né, acho que o pessoal nem viu, né, foi só entrando, passando aquela confusão geral, e eu vou te falar, eu já passei por coisas parecidas, pessoal, felizmente não rolou pisoteamento nem nada do tipo, mas eu fui já em 2 shows, 2 momentos onde teve esse aperto das pessoas pela má organização, inclusive aqui no Brasil, que falava que liberava um horário, não ia, as pessoas foram ficando mais tensas ali, foram empurrando umas às outras, foram todo mundo querendo na ansiedade de entrar, começou a gente querer passar na frente um do outro, porque já estava meio mal organizado ali a fila. Então, pessoal, é difícil, essa questão de show é coisa muito séria, principalmente essa questão de abertura, né, dos horários e tudo mais, porque rola isso mesmo, pessoal, não é difícil. A gente viu aqui que infelizmente teve um episódio bem trágico,
Enfim, é uma coisa bem séria, muito triste, né, e difícil até de comentar, assim, né. Até hoje lá tem um memorial, pelo que eu pesquisei aqui, tem um memorial no local com o nome das vítimas. A banda, infelizmente, não ficou sabendo disso antes ou durante o show, então ficaram sabendo só depois, então por isso o show não foi cancelado nem nada do tipo. Até hoje também eles se emocionam muito, o Pete Townshend e o Roger Daltrey se emocionam quando conversam sobre, e esse show, pessoal, também ficou muito marcado como uma virada de chave para organizações futuras, né, posteriores aí de show, de festival, de como fazer, de procedimentos, padrões. Semelhantemente, infelizmente, que também a gente pode colocar aqui como um bônus na nossa lista, o show que teve, acho que foi da Taylor Swift, eu acho que é 2023, 22, eu não me lembro agora, onde uma fã faleceu desidratada lá, né, por falta de água, e depois disso o pessoal mudou os padrões para que grande parte, pelo menos dos shows que eu fui, que tinha água grátis ou facilidade de entrar com garrafas de água dentro, que eles são bem chatos nessa questão do que entrar, do que pode, não pode, lacrado ou não lacrado. Então esse do The Who também serviu muito como ensinamento ou uma lição para que um novo padrão de segurança fosse adotado posteriormente. Então fica marcado aqui negativamente entre os shows que deram errado da nossa lista. E vocês lembram que eu comentei do Woodstock lá em 69, uma menção lá no primeiro item? Voltamos agora para 1999, onde eles tiveram a ideia, que até a ideia é boa, de fazer a edição Woodstock 99, que seria uma comemoração aos 30 anos do Woodstock, lá nos Estados Unidos novamente. Tentaram recriar aquele espírito todo numa base militar afastada, uma versão atualizada, noventista do que foi aquilo lá. E aquela coisa, né, pessoal, você quer ser triste? Revisite onde você foi feliz, porque não dá para replicar esse tipo de coisa tão icônica, tão clássica, uma coisa que é tão marcada, difícil replicar isso. É igual quando você é criança e vai voltar lá no lugar que você gostava lá, não é mais legal. Agora tem que ser outra onda, tem que ser, guarda as memórias e crie novas, né? E aqui, é claro, querer fazer dinheiro, tudo mais, homenagem, aquela coisa toda. Mas foi um festival que infelizmente ficou marcado por maior causa ainda que aquele Woodstock, que teve um monte de coisas que aconteceram, mas que foram levadas ainda na boa, né? Comparado ao que a gente está comentando aqui hoje. Então nesse festival de 99 do Woodstock, mesma história, falta de água, sujeira, sem sombra, um calor de mais de 40 graus, falta de estandes, movimentação difícil, confusão, fogo. Cara, foi assim um caos completo. Tem um documentário também que agora me fugiu o nome, mas procure por Woodstock, documentário 99, talvez seja até esse o nome. Onde eles mostram todo esse background, assim, né, agora com mais estrutura de vídeo, né, mais moderno, nos anos 90, eles mostram bem os trechos, explicam tudo o que aconteceu, o contexto, tudo mais, aquilo tudo mais, e a gente consegue ver o que rolou, né, e o grande negócio que vocês têm que procurar aí, se não quiser assistir o documentário, procura a versão de Red Hot Chili Peppers de Fire, do Jimi Hendrix, exatamente, com a música Fire, uma porradona no palco lá. O pessoal nesse momento tá atacando fogo, uma fogueira gigante no fundo da plateia, cara. Depois teve show interrompido, quebra-quebra, tudo como já aconteceu nos outros shows aqui. Daí acabou tudo, daí virou bagunça, baderna, e infelizmente ficou marcado como um péssimo show histórico da história do rock. Inclusive a MTV abandonou a transmissão do festival, para você ter uma ideia, uma coisa que foi organizada com esse tamanho, um line-up muito bom, grandes bandas mais antigas, bandas contemporâneas, era uma coisa que tinha tudo para dar certo e infelizmente afugentou futuras possibilidades de novas edições, né? Acho que seria muito legal hoje em dia ter, assim, eu toparia aí pela onda, mas não sei, né? Agora seria diferente, né? Tudo isso aqui serviu de estrutura para que agora nada disso aconteça mais, acho bem difícil acontecer, um caos completo dessas maneiras aqui, que hoje é tudo mais controlado, não é mesmo? Então fica aqui o quarto show da nossa lista em sequência dos shows que deram errado. Vamos agora falar de Guns N' Roses, pessoal, isso mesmo. Para quem sabe aí, quem gosta um pouco mais da banda, assim como eu, sabe que o Guns N' Roses vivia tensões no início da sua carreira aí nos palcos, né, por discussões com plateia, problemas de organização, loucura dos integrantes ali, era um caos total, mas os caras tocam muito até hoje, enfim, bandaça. O que aconteceu? Lá em 1991 teve um show em St. Louis, pessoal. Um show, quem é fã já conhece de tempo esse show aí,
que aconteceu lá? Tava rolando um show, acho que era com a MTV gravando, inclusive, se eu não me engano, ou enfim, uma gravação profissional estava acontecendo naquele momento, e não era permitida a entrada de câmeras profissionais lá dentro do show. Você imagina só isso hoje, né, pessoal? Como é que vai barrar? Apesar de que uma banda ou outra acaba até barrando, né? Eu fui num show do King Crimson no Reino Unido em 2019, onde não podia realmente. E tinha meio que uma revista, pessoas controlando ali, te olhando ali, o segurança, assim, pra não ver se você não sacava o celular. Então ainda rolou hoje em dia, mas acho bem difícil no show de rock and roll, né? Todo mundo em pé lá, acho complicado fazer isso. E o Guns N' Roses tentou fazer isso numa era onde era menos acesso a esse tipo de tecnologia, de celular, câmera. Não podia entrar ninguém filmando, porque eles estavam filmando aquilo para um fim, né? Inclusive falam que tem essa gravação inteira até hoje, profissionalmente, e a gente não conhece. A gente conhece trechos aí mais ruins, né? Piores, aí no YouTube, enfim, imagens meio jogadas por aí. Mas enfim, então não poderiam gravar, e Axl Rose viu um cara na primeira fila ali, onde ele fala no microfone. Eu vou tentar deixar o trecho aqui, senão só uma foto, ou vocês procurem. Essa questão desse problema que deu aquela hora, ele fala pro segurança algumas vezes ali para tentar tirar da pessoa ali a câmera, ou conter ela, tirar, enfim, a pessoa do show. Não foi aprovado ou atendido essa questão do Axl, então ele fala assim, cara, então eu mesmo vou fazer isso. Aí ele pega, joga tudo pro alto lá e pula de bico assim, cara, mergulho, igual na natação, assim, ó, em cima da pessoa lá, e começa uma porrada, e é no meio de Rocket Queen, cara. E é engraçado que a banda continua tocando lá. A banda continua a mesma coisa, como se nada tivesse acontecendo. Ele lá metendo a mão lá, loucaço em cima do cara. E daí... Bom, essa é a versão que nós temos, né? Não sei se ainda teve uma outra coisa, o cara com ele ali, mas essa é a versão meio que oficial, que o problema era a câmera. E daí o show para, daí ele sobe de volta no palco, joga o microfone no chão e fala, graças a essa segurança desse show aqui, eu tô indo pra casa. Aí ele pega, cara, vai embora pra casa, no meio do show, a banda também vai embora junto, e daí começa um quebra-pau sem precedentes, né? Em quebra-quebra geral, 65 feridos, palco destruído, a cidade destruída, colocaram fogo em tudo lá também, quebrou, enfim, arregaçou tudo. E o show ficou marcado, cara, como um dos grandes shows que deram errado na história do rock também. Acho que do Guns N' Roses, acho que é o pior nesse sentido, né? Apesar da banda estar no auge, em 91, lá lançando Use Your Illusion. E ficou tão marcado pra banda isso, que eles ficaram por anos proibidos de voltarem à cidade, e eles colocaram também uma lembrançazinha negativa ali em algumas edições do primeiro lançamento do Use Your Illusion, LP, tinha lá mandando St. Louis, a cidade, ir para aquele lugar, e depois acho que não teve mais, tal, mas rolou isso. Citação em música, não lembro se tem, cara, eu acho que não tem. E como curiosidade pra vocês, a banda voltou a tocar lá em 2017, 29 anos, acho que deu, né? Por aí, depois do incidente. E rolou isso, e daí ele até brinca com o fato, o Axl, né, brincou com o fato aquele no show, que teve essa má lembrança do passado, mas hoje em dia, né, décadas se passaram, tudo mudou, o episódio foi superado pelo visto, mas ficou marcado, cara, como entre os grandes shows que deram errado. Agora imagina só isso numa época de hoje, cara, de rede social, de live, de tudo isso. Nossa, o impacto seria maior ainda, né? Mas enfim, fica aqui também para fechar nossa lista de hoje. Mas eu quero saber de você, qual desses shows mais te surpreendeu a história do fato dele ter dado muito errado? E você, já participou, já teve presente em algum show que deu muito errado? Escreva aqui nos comentários, quero ver a participação de vocês aqui, hein, pessoal? Pessoal, esse foi mais um episódio do Entre Acordes Podcast. Espero que tenham gostado, um tema um pouco mais triste, digamos assim, né? Mas a gente tenta relatar aqui o que aconteceu, enfim, trazer curiosidades para vocês também, mudar um pouco, uma hora falar de disco, outra hora falar de coisa mais legal, outra hora coisa mais curiosa, enfim, quadro na rua. Aqui você pode esperar tudo isso todas as quinta-feiras, inclusive. Então, quinta-feira que vem, tô de volta com um vídeo novo para vocês aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com seus colegas, seus amigos, todo mundo que pode gostar desse tema aqui. Enfim, nos vemos em breve. Até a próxima!